Sei que é forte. Rádio Negritude, Rádio Negritude Web. Baby, I need you, I'm about to tell you why. Yeah. Simplesmente especial. 3h01. Previsão do tempo. Previsão do tempo para quinta-feira, 1º de dezembro. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica pela manhã com tempo encoberto com chuvisco e na parte da tarde encoberto. A temperatura varia entre 22 e 28 graus, umidade do ar gira em torno de 60% a 100%. Nossa Senhora das Graças, no Paraná, comemora aniversário com tempo encoberto, com chuvisco, passando encoberto, temperatura oscila entre 21 e 31 graus, umidade relativa do ar é de 50% a 80%. Previsão do tempo. As últimas notícias da Copa 2022. Noite da Copa. O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou que o Brasil, já classificado para as oitavas de final, entrará em campo com reservas no jogo contra Camarões nesta sexta-feira. O objetivo é prevenir lesões antes da fase mata-mata. Atualmente, a seleção brasileira tem 3 jogadores lesionados: os laterais Alexandre e Danilo e o atacante Neymar. E segundo rumores, a recuperação do camisa 10 continua uma incógnita. Dizem que o jogador só estará recuperado apenas nas semifinais, caso o Brasil chegue até lá. Dizem que a lesão de Neymar não evoluiu da maneira esperada. E o camisa 10 está fazendo um tratamento intensivo, com trabalhos em 3 períodos do dia, utilizando alta tecnologia. Neymar está fazendo, além da fisioterapia convencional, tratamentos com métodos mais modernos e indiretos, como a eletroterapia e a crioterapia. E o Brasil fez história. É a única seleção, desde que a Copa passou a ter oitavas de final em 1986, a se classificar para essa etapa em todos os mundiais. E nas últimas 10 Copas, apenas Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul participaram de todas as edições. As últimas notícias da Copa 2022. Noite da Copa. Diariamente na programação da Rádio Negritude. Negritude Literária. Informações sobre cultura, comportamento e conteúdos educacionais. A apresentação, professora Evelise Peixoto. Coluna eletrônica Sindibancários, de segunda a sexta, na grade de programação da Rádio Negritude. Negritude Web. 15 anos de pura qualidade musical.
Olá, gente. Boa tarde, irmãos. Somos o Oxeturá, um coletivo filosófico antirracista na luta, na nossa resistência em nossas negras verdades. Vamos iniciar essa tarde maravilhosa que a ancestralidade nos permitiu, pedindo licença aos nossos griots, aos nossos mais velhos, que resistiram por nós para que hoje estivéssemos aqui. Vamos deixar a certeza da continuidade aos nossos mais novos, que farão o trajeto, as nossas travessias, os nossos caminhos, através da verdade, da luta, da resistência, daqueles que existiram por nós. Eu sou a Tatiane, sou uma das integrantes do Oxeturá Caminhos Filosóficos. Vamos apresentar agora, temos o irmão Júnior, que está aqui conosco, e a irmã Lubianca. Vamos contar agora um pouco como surgiu a ideia, o propósito do Oxeturá Caminhos Filosóficos. Estamos na Rádio Negritude, podem acompanhar a rádio através do YouTube, do Facebook e o canal do Instagram, Rádio Negritude Web. Obrigada. Júnior? Olá, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então, vamos iniciar primeiro agradecendo pelo espaço aí aos nossos irmãos, nossos amigos da rádio. É bem importante, né, que nós possamos estar aqui aquilombando e aquilombados, trazendo essa fala, essa palavra do Oxeturá. Então, gratidão, né, pelo espaço e que possamos construir muitos outros momentos juntos, né. Falar um pouquinho, então, da criação do grupo, como surge essa ideia de coletivo, essa ideia do Oxeturá, o que vem a ser o Oxeturá, acho que é uma pergunta que frequentemente as pessoas trazem para nós, né. O Oxeturá é um coletivo, como a Tati já falou aqui, e a gente vem atuando na luta antirracista, e a forma que nós entendemos, né, que nós buscamos para a atuação, é os estudos que estão pautados nas filosofias africanas. Quando a gente fala de África, a gente fala de um continente multicultural, no qual são várias filosofias. Então, uma das filosofias que o Oxeturá busca é a filosofia quemética, filosofia do Antigo Egito. Então, a gente faz esse caminho reverso, volta, né, em África, para realmente entender de fato assim, de que forma nós chegamos aqui onde nós estamos hoje. Né? Qual foi esse movimento, que a gente diz que foi um movimento aí diaspórico, afrodiaspórico, que nos trouxe até aqui. E quando a gente volta, quando a gente fala de filosofias, né, volta em África, a gente começa a pensar, e aí, por favor, gurias, me corrijam e contribuam, né, modelos de filosofia, que eu acho que aí a gente tem uma quebra, né, do que é a filosofia ocidental e o que nós chamamos hoje de filosofias da negritude, né, filosofias africanas. Então, acho que a filosofia ocidental ela vem nos falando, valorizando muito ter, né, o sujeito, né, a questão do penso, logo existo, a questão da racionalidade. Diferente da filosofia africana, que vem falando muito do ser, né, dessa construção, como a gente se entende como corpos pertencentes à cosmovisão, à cosmopercepção, saber que não estamos sozinhos nesse universo. Então, é um outro modelo de filosofia que busca também um modelo de humanidade, né, na qual a humanidade ocidental não foi escrita para nós. Né? Nós não nos encaixamos dentro desses padrões. Então, acho que é um dos principais caminhos para a gente estudar o que nós chamamos de filosofia africana. E dentro desse contexto que o Júnior estava falando, de filosofia africana, várias questões nos levaram a estarmos aqui hoje, né, dentro da nossa caminhada como coletivo. Só o Ocidente produziu filosofia? Só a razão é sinônimo de filosofia? Só os amigos do saber, os amigos de Sofia? O corpo negro, a África em geral, foi possível produzir conhecimento? Existe filosofia africana?
Existe outra filosofia além da grega e da romana? Porque o Ocidente não nos representa, porque somente homens são filósofos. Onde está essa inquietude, as indagações? O Oriente produziu filosofia? Sim, produziu. Como se produz filosofia? Como o Júnior estava falando, através do sentir, através do nosso IB, do nosso coração. Coração e razão vêm alinhados, mas a razão não se sobrepõe à emoção, ao sentir. Em África, em filosofias africanas, não existe uma verdade absoluta. Existem várias verdades. Possibilidades, né? Várias possibilidades. E essas várias possibilidades nos trouxe aqui, nos faz viver, nos faz vencer e nos faz ter a gana, a vontade de vivenciar e honrar as nossas filosofias africanas. Bibis? Pensando aqui, né, ouvindo vocês falar, a gente sempre conversa sobre isso, que é isso, né, eu acho que no momento que a gente se reúne, a gente tinha uma inquietação muito grande, assim, que a gente se perguntava, será que a gente sente o que sente a partir do quê, né? O que são esses sentimentos, essas emoções que nos afloram, e a gente precisa entender de onde parte isso, né? Então, entender que filosofia africana é entender que a gente produz filosofia o tempo todo, né? Que a gente está dentro das nossas casas, que a gente está dentro dos nossos espaços, né? Seja de terreiro, seja na capoeira, seja numa roda de samba, e saber o porquê que o tambor vibra, né? E o corpo arrepia, e o coração bate, e por que onde tem tambor é as mesmas sensações, né? Quem não sabe dançar, não interessa, o tambor, ele toca igual, né? Ele é sentido, ele é percebido. Então, essas foram as nossas primeiras inquietações, e no momento que a gente se debruça nas filosofias africanas, dentro da filosofia quemética, a gente começa a nos entender, né? E começamos a nos perceber como os corpos pertencentes a esse mundo, e entender que esse mundo é um todo, né? Que faz parte da gente, fazemos parte da natureza, fazemos parte do outro irmão, fazemos parte dos rios, o rio faz parte de nós, é entender que nós somos um todo e não somos um. E por isso que a filosofia ocidental não dá conta de nós, né? Não dá conta dos corpos pretos, porque não faz sentido, né? Para vivenciar e para filosofar, é preciso fazer sentido para nós. A filosofia é o toque do atabaque que a gente costuma falar, né? Que aí realmente faz sentido para o nosso povo, a forma que a gente sente, que a gente vibra, que o nosso coração compassa junto com o compasso do tambor, do atabaque, é essa construção filosófica que a gente vem falando. E a Tati trouxe ali um ponto bem importante, né? Que é o questionamento, né, Tati, se existe filosofia africana. Quando tu traz isso, eu lembro muito da professora Catiúcia Ribeiro, falando que isso, inclusive, foi um questionamento feito a ela no momento dentro da academia, né? Por que nós estamos chamando isso de filosofia? Né? O que a gente quer trazer com isso? Então, é tudo que nós pontuamos até agora, e o que a gente precisa pensar também, avaliar, é o que está por trás dessa pergunta, né? Quando nos é questionado se existe filosofia africana, em determinada medida estão nos perguntando, vocês são capazes de produzir filosofia? São capazes de pensar, né? Vocês são capazes de produzir conhecimento? Olha a ironia. Nós estamos no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é tido como a Europa brasileira. E é possível nós, no Rio Grande do Sul, produzirmos filosofia africana? Sim, é possível. Porque, como já dissemos, a filosofia africana, as filosofias africanas, ela vem do sentir. E nós temos as nossas negras vivências desde o primeiro dia da nossa existência. Nós somos, neste momento, a realização dos nossos ancestrais. Axé. Daqueles que foram escravizados dentro de todo um contexto social, capitalista, de uso humano.
E desde então sempre produzimos conhecimento, mas foi invalidada pelo europeu porque eles precisavam afirmar, dentro do contexto colonial, a suposta inferioridade africana. Não pensa, somente o corpo físico é capaz de aguentar o trabalho. Deixa que os europeus pensem por vocês. Esse é o contexto. E é tão desnorteador, né? Poder pensar sobre isso, porque a gente pensa, sempre foi nos colocado que sim, que o nosso povo foi escravizado e trazido para cá pela mão de obra, né? E hoje, com todos os estudos e conhecimento que ainda buscamos, a gente percebe que foi bem pelo contrário, né? Eles trouxeram, porque havia saberes, conhecimento da mineração, como é que se extraía ouro da terra, da plantação, como é que se plantava, do que se plantar, quando plantar, vai chover, não vai chover. Então, a gente poder estar em contato com esse saber e saber a potência do nosso povo é um divisor de águas, né? A gente começa a tomar consciência e saber o quanto foi produzido, e com a filosofia quemética, a gente aprende muito mais, que a matemática, de Kemet, que significa terra do homem preto, terra preta, que a medicina, a maquiagem, a arquitetura, tudo vem de África, né? E como a gente pode também transformar o futuro das nossas crianças, né? Com essas informações e potencializá-los para que eles se preparem cada vez mais para lidar com o mundo lá fora. E dentro desse contexto que a Bibis trouxe para nós agora, vem aquela percepção. No momento que eu tenho conhecimento da minha história, do meu ser, da minha existência, não é qualquer coisa que eu vou aceitar. A gente se percebendo, se conhecendo como pertencentes à cultura africana, a África é considerado o berço da humanidade. O Egito é considerado uma das primeiras civilizações exemplares, porque o Egito dominou a região por muitos e muitos séculos sem escravizar povo algum. Essa escravização moderna, a qual se refere os nossos ancestrais, principalmente aqui nas Américas, não existia lá. A África é um continente com mais de 54 países, com mais de 2.000 idiomas, com domínio, como a Bíblia falou, da arquitetura, da medicina, da astrologia, dos números. E quando hoje em dia se fala em África, parece que a África é mazela, é cólera, é doença, mas não. A África, além de todas as questões que já foram citadas, é um continente produtor de conhecimento. Conhecimento ancestral, conhecimento filosófico, a qual nos apega, a qual nos remete a Kemet, a filosofia a qual estamos estudando, abarcadas de outras filosofias ancestrais africanas. Bem importante esse ponto que vocês trazem, mas falando um pouquinho do Cheturá, retomando aqui que a gente iniciou essa fala, né, apresentando o coletivo, eu costumo dizer que o Cheturá nós estamos aqui quanto, não sei se pensantes é a palavra, mas para organizar um pouco esse nosso movimento, mas o Cheturá acaba sendo todos nós, né? Somos todos nós, é a comunidade preta que faz esse movimento, e a Quilombados nós seguimos na luta e seguimos resistindo e existindo. E quando vem esse questionamento, o que é o Cheturá? Eu acho importante trazer, né, que algumas pessoas não têm esse conhecimento. O Cheturá é um dos nomes do qual o Criador reconhece Exu, né? E quando a gente fala de Exu, a gente não está falando aqui de religião, né? Estamos falando de espiritualidade. É um outro entendimento. E aí vem de encontro a uma filosofia também africana, né? Nós somos seres constituídos de espíritos, né? Louvamos a ancestralidade e estamos permanentemente em sintonia com os nossos ancestrais.
Então, nós falamos de espiritualidade, né? Então, trazer o nome do coletivo como um dos nomes do qual o Criador reconhece Exu já é uma primeira provocação, né? E esse nome foi pensado já buscando aí fazer uma quebra, né? Trazido, né? Exatamente, ele chegou. Chegou para nós. Então, e por que, né? Por que colocar esse nome assim? Porque aí já vem essa provocação de tirar Exu desse lugar de demonização, né? Desse lugar de trevas, que na verdade não é Exu, né? São os modelos de espiritualidade africana que vem já com essa, que a gente pode falar aí, com esse peso da negatividade, né? Porque Exu é força, é vital, é movimento, né? É comunicação. Então, na hora que chegamos a conversar, cada um traz um nome, a gente pensou que o nome precisaria ser tão forte e muito forte em si só, o nome poder falar tudo aquilo que se quer a partir do coletivo. Então, quando o nome veio para nós, veio com isso, né? Que é força, é movimento, é comunicação, é energia, né? É potência, é tudo que está dentro, está fora, tudo que está fora está dentro. Então, veio muito forte assim para nós. A gente costuma mas a gente se entende, se compreende, se organiza a partir do nosso movimento, dos nossos impulsos do coração. Que, assim como a professora Catiúcia diz, a gente precisa cardiografar, né? Então, a gente pode, sim, receber uma informação, vai passar pela razão, é óbvio, mas antes de devolver para o outro, a gente cardiografa. Passa pelo coração, vê o que ele tem para nos falar, o que a gente quer, qual é o sentimento, quero, não quero, e se devolve a resposta, né? Para as coisas ficarem mais empretecidas e ficarem mais leves, né? E junto com isso, eu acho que é bem importante a gente colocar o quanto se deve fazer isso na vida, né? Se colocar isso no nosso dia a dia, porque é tanta coisa que se tem que resolver no dia a dia, é trabalho, é serviço, é estudo, né? É casa, é filho, que muitas vezes a gente esquece de cardiografar, a gente simplesmente vai lá, pensa, dá a resposta, nem está ouvindo o que a pessoa está falando e já estamos devolvendo. Então, é um desafio para mim aqui no Chiturá, é introduzir isso todos os dias, né? No início foi de vivenciar realmente isso, né? O que seria esse cardiografar, o que a África tem para me dizer sobre essa atitude, sobre fazer algo assim. Então, digo para vocês que é transformador. E é difícil também, porque descolonizar o pensamento, uma proposta que também é do Chiturá, é difícil no dia a dia, né? A gente é tão colonizado, nas pequenas atitudes a gente vai ver, opa, mas tendo essa consciência, trazendo isso para a consciência e para o coração,
vai ficando mais fluido, né? Todos os dias. No início, para mim, foi difícil perceber a filosofia africana no dia a dia. Quanto nós vivemos filosofia ancestral no nosso cotidiano, desde o primeiro momento que nós fomos concebidos. Como diz a professora Catiúcia Ribeiro, desde o momento da gota, do nosso sangue ancestral. Então, essa foi a minha primeira dificuldade para romper o pensamento colonial a qual nós fomos inseridos. E como hoje, em 2023, esse colonialismo ainda se faz presente em nossa cultura, na não positividade dos nossos axés, das nossas matrizes, do que nos faz felizes e naquilo que nos representa. O nosso calendário, por exemplo, são feriados políticos e feriados religiosos, mas é uma religião que não nos representa, que nos oprime. Então, essas percepções leves, cotidianas, foram as minhas primeiras dificuldades a serem vencidas, as primeiras barreiras, porque me aceitar como uma mulher negra, sempre me aceitei, mas perceber a filosofia africana dentro de mim, na vivência familiar, na biblioteca humana da minha avó, foi o mais detalhista para mim, foi o mais difícil entender dia a dia, a cada passo, a cada momento. O que tu traz, Tati, quando tu diz a biblioteca humana da minha avó? O que tu acha que tem de filosofia africana nessa tua fala? Assim? Olha eu aqui, o entrevistador. Fiquei curioso agora. Quando nos referimos aos mais velhos, os nossos griots, eles são tidos como bibliotecas, porque existe um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. O que isso quer dizer? A transmissão de conhecimento. Através da oralidade, né, Tati? Da corporeidade também, Exatamente. né? O quanto fala de nós. Exatamente, através do corpo físico, do corpo espiritual, vai além da matéria. Os nossos griots, nossos ancestrais, eles possuem uma sabedoria que nenhuma universidade no mundo possui. Então, quando a gente fala que uma pessoa mais velha é uma biblioteca humana, ou como tem aquele outro provérbio africano, que quando um griot vem ancestralizar, é como se uma biblioteca tivesse queimado por inteira. Então, é neste sentido, na transmissão do conhecimento, como a Bíblia falou agora para nós, através da oralidade e o principal, da memória. Eu tenho feito uma aula todas as segundas com o professor Basilele Munanga, eu acho que é assim que se fala. Kabengele. É isso. Kabengele. Kabengele Munanga. Tá. E daí ele diz assim, ó, que não adianta se ler um texto africano se não fizer sentido na tua vida. Então, o desafio que ele nos coloca toda segunda-feira é de ler o texto, qualquer texto africano, livro, e poder aplicar na tua vida. E daí vai fazer sentido. Porque se não fizer sentido, então, não é saber africano. É muito impactante, assim. A gente vivencia, a gente estuda, né? A gente se reúne todos os dias, e quando a gente escuta isso, eu sempre penso, estamos no caminho certo, sabe? O Chiturá está fazendo isso, estamos aplicando, estamos ouvindo, né, os mais velhos, que nem a Tati diz agora, e não só na oralidade, acho que o corpo fala, né? O corpo nosso como templo, porque nossos ancestrais chegam aqui só como corpo território, né? Então, naquele corpo veio o saber, veio os afetos, veio as dúvidas, veio os medos. O quanto isso é potencializador, que num corpo, né, se construiu um país deste tamanho, né? E o quanto o nosso tem nessa terra, para que a gente também lute, né, todos os dias, para que isso seja valorizado cada dia mais. Verdade. Quando tu traz aí na tua fala a construção desse país, né? E qual foi a contribuição, né? Eu fico pensando que talvez a gente viva aí num modelo de nação que
acaba sempre por articular, né, estratégias para ocultar a nossa história, né, o apagamento da nossa história. E aí eu acho que um país, né, que vive tentando ocultar essa história, e eu estou falando dos povos africanos e estou falando também dos povos originários, né? Eu acho que é uma nação que corre um grande risco, né? Porque um dos ensinamentos ancestrais é isso, né? Uma nação que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, ou para onde deseja ir, né? Então é uma estratégia trágica, né? Que aí a gente corre um risco enquanto nação de realmente perder a mão, se perder no caminho, né? E aí, Tati, queria que tu trouxesse um pouquinho assim, vamos aproveitar a nossa historiadora aqui, né? Quando a gente fala de que não podemos perder a mão, né? De que a nossa história tem que ser colocada dentro da sala de aula, né? A aplicação da 10.639, porque as nossas histórias, elas acabam sempre sendo pautadas nas nossas dores, né? Nas nossas cicatrizes. Quando a gente vai falar de negritude, normalmente se fala de escravidão, né? E, claro, faz parte da história, tem que ser pontuada, mas tem toda uma história antes disso, né? Não, nossa história, não, eu sempre costumo dizer, nossa história não inicia na escravidão. Por isso, retornar em África e entender esse movimento que a gente fez. E aí, o que tu tem, assim, para nos contribuir em relação à África, em relação a Kemet, a esse movimento diaspórico? Olha, Juninho, podemos ficar a tarde inteira aqui Sei conversando. É que eu gosto de te ouvir quando tu fala disso. O que nós temos em África? Nós temos tudo, né? No início da conversa, né? Já trouxemos algumas informações, mas a questão do movimento diaspórico, do continente africano, da nossa existência aqui nas Américas, especificamente no Brasil, ela não ocorre a partir do contato com o europeu. Ela não acontece por causa da escravidão, que foi um sistema capitalista, desumano, lucrativo para a Europa. A nossa história pode ser contada antes do contato europeu, porque nós somos descendentes de reis, rainhas, deuses e deusas. Então, quando contamos de África, em África, falamos de amor, falamos de axé, sabedoria, conhecimento ancestral, conhecimento filosófico, conhecimento de tudo aquilo que nos toca e marca a nossa existência. É importante ressaltarmos que, em questões de Brasil, se fez necessário se criar a Lei 10.639/03, para que no ensino privado, no ensino público, no ensino universitário, fosse ensinado a história da África e dos povos originários. E o que acontece? A lei já está aí há bastante tempo e não é cumprida. E por que não é? Como se chama isso? Qual a importância do letramento racial na educação brasileira? Como a gente vai estudar as questões pertinentes ao racismo, à xenofobia, ao machismo, se nós não temos conhecimento de todo um contexto? A história oficial no Brasil, até pouco tempo atrás, nós que fomos crianças educados nos anos 80, 90 e anteriormente a isso, sempre pegamos o contexto escravista negro africano, como se fosse pacífico, como se não houvesse resistência, se não houvesse luta, como se aceitasse, como se o corpo preto fosse adaptável ao trabalho desumano. Ele aceita, dentro do contexto colonial, é tido como que ele aceita essa situação porque ele não tem a capacidade de pensar. O intelecto fica para o corpo europeu. Então, dentro dos três grupos étnicos que formam o país, que são a matriz civilizatória indígena, nós africanos e o contexto europeu, haveria, dentro do contexto totalmente errado, incorreto, que o corpo branco seria superior porque pensa, o corpo negro seria superior ao corpo originário do indígena porque ele tem a força brutal, e o corpo do indígena seria ligado à natureza. Somente é isso. Este é o contexto que era ensinado há tempos atrás, dentro
da questão do ensino no Brasil. Vemos que não é isso, é totalmente incorreto, é totalmente invalidado, porque se fosse assim, como que a África ia produzir tudo isso que nós falamos anteriormente? Como que as pirâmides do Egito estariam de pé até hoje? Basta pararmos para pensar e analisar o quão importante é a participação na formação brasileira, a formação deste país, da mão de obra negra, não só da mão de obra na questão de trabalho braçal, de esforço físico, mas quando eu falo mão de obra é no tocar. A nossa cultura tem o toque ancestral africano. A nossa sociedade é africana. A nossa música, a nossa economia base, que tornou todos os ciclos econômicos do Brasil, tirando só a questão do pau-brasil, que foi primeiro, todos são pelo trabalho africano. E dentro do contexto diaspórico, nossos corpos foram trazidos para uma imigração. Existe a imigração voluntária e a imigração forçada. Nós viemos dentro da migração forçada, nos navios negreiros, também chamado de tumbeiros. Tumbeiros porque dentro do período de viagem longa, nem todos conseguiam resistir, muitos preferiam se matar, se jogar ao mar, do que serem escravizados. E as condições de transporte eram desumanas. Então se tem a ideia de tumba. Por isso, tumbeiros e negreiros devido ao contingente africano. Esse movimento diaspórico, ele é totalmente desumano. Ele é inaceitável, porque ele rompeu com toda uma população de um continente africano, e populacionou em quase 5 milhões de pessoas em 300 anos a questão da população africana no Brasil. O Cais Valongo do Rio de Janeiro, tido como o cais portuário africano, foi o maior receptor de pessoas oriundas da África e depois distribuídas por todo o país. Então, esse processo é o processo de formação, e nós temos que ter conhecimento, nós temos que saber que o Cais Valongo não pertence, que o Rio de Janeiro foi a capital do Império, que nossos ancestrais formaram aquela cidade, assim como formaram Porto Alegre, formaram outros centros urbanos, e isso nos é tirado como se fosse apagado da nossa história. E por que apagaram da nossa história? Por que não dão um lugar de honra à negritude? Por que nós fomos formadores da população brasileira e aparecemos somente na palavra escravos? Fomos escravizados, porque escravo é como se fosse pacífico, sem luta, sem guerra, aceita que dói menos. Escravizado não, escravizado quando é algo imposto. Então, quando tem o processo colonial escravista, era o grande sonho europeu de enriquecimento. Enfraquecer a colônia, retirar toda a sua riqueza natural, fazer toda a sua extração, e escravizar aquele para não dar assistência trabalhista. Eram os 3 P's, pano, pau... Não, era 2 P's, pano e pau e surra. E isso era o retrato do trabalhador africano no Brasil. Quer falar, Bibi? Não, isso aí é complementar, né? O quanto a gente fala de poder aí, né, Tati? O quanto apagar nossa história e não valorizar ela dá ao colonizador esse poder, né? E quando a gente fala de poder, né, como tu está trazendo antes na Lei 10.639, quem quer perder o seu poder, né? Se a gente sabe da nossa história, nos é dado o poder de fazer essa mudança. E quem está disposto a perder o seu privilégio? Exato. E aí nasce o capitalismo, né? Acho que está aí a grande vertente do capitalismo. E claro, né, quando a gente fala desse movimento diaspórico, acho que a gente não pode correr o risco de romantizar isso, né? Porque não cabe, não tem romantismo nisso. Mas também, por outro lado, até foi um dos posts que o Cheturá fez essa semana, né?
quando o nosso povo chega, que a cultura chega junto. Né? Esses corpos que falam, a religiosidade... Que dançam, que dançam. Que em África os deuses dançam, né? Dançam e encantam. E é uma forma de resistência, né? Que é o Brasil africano que está aí. Né? Não tem espaço para ser ocultado mais. Está na rua, nosso bloco está na rua e a gente resiste para isso. É o Brasil africano que está aí, que por vezes invisibilizados, né? E quando está visível, incomoda. Né? Aquele lugar de... Como é que eles chamam? Me fugiu a palavra agora. Pretagonismo. Pretagonismo, exatamente. Mas estamos aí, não tem ré. Agora é só para frente, não tem como voltar. Temos uma pergunta aqui, pessoal. A irmã Kinaê Primon, na rede social do YouTube, fala assim. É uma pergunta para nós três. Eu dancei durante um tempo com o grupo Corpo Negra. Foi muito importante para mim, pois sempre me senti deslocada. Como vocês veem essa questão da miscigenação? Quão importante é saber reconhecer esse conhecimento ancestral para pessoas, abre aspas, pardas. A Kinaê, então, ela dançou num corpo negro, ela é dançarina, ela fala da questão da miscigenação e a questão das pessoas consideradas pardas. Bom, Kinaê, a miscigenação no Brasil, né? Um momento onde os três grupos étnicos se misturam. Num primeiro momento, devido ao processo colonial, essa mistura de corpos foi forçada, porque, como bem falamos, sem romances, por favor, ninguém aqui tem a síndrome da senhorita Morello, né? Que romantiza tudo em relação às histórias afrodescendentes. Mas como a gente vê a questão de tu ser uma dançarina e ser considerada parda, dançar num grupo de dança de mulheres negras. Nós somos um povo ancestral que agregamos, que acolhemos. Não temos essa diferenciação. Que em África, as pessoas são todas iguais. Essa pluralidade, essa coletividade nos representa. Essa designação pardo, preto, não preto, caucasiano, não caucasiano, ou melanina acentuada, né, como mostrou, melaninados, como mostrou no medida provisória, ela é uma concepção não criada por nós, e sim para diferenciar e não dar identidade às pessoas. É uma criação que não nos pertence. É uma criação ocidental. Então, se tu é uma mulher dentro das identidades considerada parda, mas tu faz parte de um coletivo de mulheres negras dançarinas, como nós dissemos lá no início da conversa, em África, em filosofia ancestral, o mais importante para nós é o nos sentir. Se tu te sente pertencente à nossa cultura, a este grupo de dança, se sente livre e te identifica com ele, isso, Kinaê, é o que importa. As rotulações são invenções ocidentais. Não cabe a nós. Não nos representa. Segue o que o teu coração diz, o que a tua ancestralidade te mostra. Porque a ancestralidade está te mostrando o caminho, que tu pode ter uma pigmentação de pele destoada, diferenciada de outras pessoas dentro deste grupo de dança. Mas se tu é uma mulher que dança, reverencia a música, o axé, a ancestralidade, isso é o que importa. É por isso que a ancestralidade te colocou neste caminho, para que tu pudesse perceber que, independente da tonalidade da tua pele, de vários tons de pretos, tu é pertencente àquele grupo. Aquela é a tua raiz. E se tu te sente feliz, te sente agregada, acolhida, amiga, só segue. Segue, que é o teu caminho, que a ancestralidade vai caminhar junto contigo. Essa é a minha visão. Bibis, o que tu acha? Sobre sentir, né, Tati? A gente está falando todo o tempo aqui sobre sentir. E assim, né? Eu acho que sim, concordo plenamente com a Tati. Se a Inaê se sente feliz e toca, né? Kinaê.
e se sente pertencente a esse lugar, né? Porque é isso, né? O nosso corpo é nosso templo, né? É ele que vai falar para nós sobre os espaços que nós habitamos, sobre perceber esses espaços e nos entender como pertencentes a esse espaço. Então, se tu sente, se teu corpo arrepia e se tu tá lá de coração, só segue, né? É o coração que sobrepõe, pulsando aí tudo. E é diferente sentir isso, né? Quando a gente começa a entender e prestar atenção nos sinais que a ancestralidade nos dá. Às vezes a gente pensa, né? Eu penso, ai, será que eu estou pirando? Mas ali na frente eu vou entender que não, que realmente foi um sopro ancestral. Vai falar, Janine? Não, eu ia te perguntar se tem mais alguma interação. Tem a própria Kinaê, pessoal, diz que agradece, né, as nossas respostas. E ela diz que o nome dela, Kinaê, K-Y-N-A, acento circunflexo no E, Kinaê, é um nome de matriz africana. Que lindo. É um nome de matriz africana que significa deusa das flores. Olha aí, Kinaê. Amiga, segue dançando. Com toda essa responsa desse nome aí, bora enegrecer. Deusa das flores, a ancestralidade te mostrou que a tua principal identidade dentro da concepção ocidental é o teu nome. Tu é a deusa das flores. E tu é uma mulher que dança, que se identifica com a cultura preta. Tu não precisa ter dúvida nenhuma se é o teu lugar de dança. Com certeza é. Obrigada, Kinaê. Quer falar a questão dos partos? Não, seguimos. Eu fiquei aqui pensando, né, fazendo um link aí com esse questionamento da Kinaê. Obrigado, Kinaê. Talvez uma inquietação dela, né, enquanto mulher parda, que se entende, né, como uma mulher de cor parda, se assim podemos falar. Questionamento de pertencimento dentro deste grupo, né? E eu acho que isso perpassa vários aspectos da nossa sociedade. Quando a gente fala da espiritualidade africana, quando a gente fala do batuque aqui do sul, quando a gente fala da quimbanda, da nação, né, ou do candomblé, ou que seja umbanda, que são modelos de espiritualidade africana, a gente tem a presença de muitos corpos não pretos, né, dentro das nossas casas de santo, das nossas casas de axé. E eu acho que vem muito de encontro com essa inquietação que a Kinaê nos trouxe aqui, né? Está dentro de um grupo de dança que talvez a gente saiba que haja ali um protagonismo preto, né? Que eu penso que tem que ser respeitado, né? É um espaço que tem que ser respeitado, esse protagonismo. E talvez, assim, né? Fico pensando assim, talvez a gente não conhece aqui, eu pessoalmente não conheço a Kinaê, mas talvez ela tenha uma cor de pele que não seja preta, né, o preto retinto, né, que nós estamos aqui mais próximos. E aí uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, será que ela pode sofrer o racismo fazendo parte desse grupo de dança afro, mesmo não sendo uma mulher preta retinta? Claro que pode, né? Porque o racismo, ele não está... Hoje em dia, e sempre, eu acho que sempre teve, como ele é estrutural, não está mais somente na cor da pele, né? O racismo, ele se apresenta de várias formas, e principalmente há pessoas também que fazem parte de um grupo de dança, porque daí vai falar de uma cultura, né? Vai falar de uma espiritualidade. Então, se tu não é uma pessoa negra, né? E faz parte de um grupo de dança que traz essa ancestralidade preta, tu vai sofrer o racismo por conta da cultura, um racismo cultural, né? Assim como o racismo religioso, né? Que uma pessoa não negra também pode passar por fazer parte daquela espiritualidade, porque a gente está falando de formas de perceber o mundo e de se colocar no mundo
que não é o hegemônico, que é a forma preta, né? A religião preta, o funk é preto, o samba é preto. Então, todas as pessoas que têm a admiração e frequentam esses espaços também vão sofrer o racismo, né? Porque não estamos mais falando de cor, a gente está falando de uma cultura, né? De uma forma de se colocar, de se perceber e de interagir com o mundo. E dentro dessa percepção, né, Bibis, o racismo ele se revela em múltiplas faces. Se eu sou uma mulher preta e sou de axé, elas vão dizer, tá legal. Se eu sou uma mulher não preta e sou de axé, a metida. O que ela quer ali? Por que houve esse embranquecimento do Brasil? Por que algumas situações são ligadas diretamente à questão estética, à questão da pele, à questão do cabelo, das características físicas, visuais? Como que a gente pode assim perceber as situações que o racismo nos coloca? Como que a gente percebe se eu for numa loja muito chique, num bairro muito chique, num shopping muito chique? Será que eu vou ter o mesmo atendimento de uma pessoa não preta? Será que eu vou me sentir confortável? Será que não vão colocar em dúvida se eu tenho dinheiro para pagar? Então, como que o racismo se revela? Por que existe? Por que ainda em 2022 as pessoas ainda afirmam que existe uma inferioridade? Ele condena a origem, né? É a chamada coisa de preto, né? Então, é a música de preto, é a capoeira, né? A cultura preta, é a roda de samba, é a espiritualidade africana, é o batuque, é o carnaval, é a dança afro aí, que foi o exemplo que a ouvinte trouxe. Então, quando vem a origem preta, né, isso está sujeito ao racismo, independente de quem esteja praticando esse modelo de cultura. Então é isso, né? E eu acredito, quando tu traz esse questionamento, por quê, até quando, eu acho que é uma construção, que é esse movimento que a gente tá provocando aqui enquanto coletivo. E quando eu digo que a luta é nossa, né, da sociedade, que a luta antirracista não é do preto, né? A luta antirracista é da sociedade. É aquela velha fala, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, tem que estar inserido aí na luta. E aí a gente vai construindo esse entendimento, vai enegrecendo, se entendendo como corpos pretos nessa sociedade, e que somos, sim, capazes, né, de fazer as nossas construções, de colocar os nossos saberes em evidência e de construir esse letramento racial que faz sentido e plantar essas sementes, né? Eu acredito que a gente não possa esperar por um modelo de ensino que existe uma lei aí que realmente na prática a gente sabe que não acontece, e se acontece é muito pouco,
Claro que tem pessoas trabalhando nisso, tem muitos professores dentro da sala de aula plantando essa semente, fazendo realmente que essa lei aconteça, que tenha efetividade, mas eu acho que nós, como pessoas pretas, nós temos aí um lugar de protagonismo nessa luta e uma grande responsabilidade de colocar isso dentro da nossa casa, colocar isso dentro da nossa comunidade, colocar isso dentro da nossa casa de santo, de chegar lá na roda de samba, cantar uma música que vá nos potencializar, fazer da nossa cultura, que é o carnaval, aí, uma das nossas culturas também, colocar sempre que essa pauta esteja presente de uma forma ou outra, e fazer movimentos, né? Hoje a gente tem uma bancada aí no Rio Grande do Sul que nos representa, graças aos ancestrais, então a gente sabe que estamos no caminho, né? De certa forma, em determinada medida, isso nos conforta, e que é o caminho certo, né? A luta segue. Vai dar um intervalo agora? Vamos fazer um intervalinho. Então, pessoal, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho. Já temos várias perguntas aqui na página do YouTube. Na volta, a gente dá continuidade a essa pauta e responde ali ao colega, ao irmão Sandro Machado. Obrigada. Três horas e 56 minutos. Rádio Negritude. Rádio Negritude. Rádio Negritude Web. Independent woman, I got the hustle in my groove. Negritude Web. 15 anos de pura qualidade musical. Previsão do tempo. Previsão do tempo para quinta-feira, 1º de dezembro. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica pela manhã com tempo encoberto com chuvisco e na parte da tarde encoberto. A temperatura varia entre 22 e 28 graus, umidade do ar gira em torno de 60% a 100%. Nossa Senhora das Graças, no Paraná, comemora aniversário com tempo encoberto, com chuvisco, passando a encoberto, temperatura oscila entre 21 e 31 graus, umidade relativa do ar é de 50% a 80%. Previsão do tempo. Império das Carnes, a melhor carne pelo menor preço. Para você que busca o menor preço e não dispensa qualidade e o melhor atendimento. Império das Carnes, atendimento em toda a Zona Leste, Porto Alegre. Ligue e confira. WhatsApp 051-99564-6853 ou 98518-9512. Império das Carnes. Império das Carnes. KS Consultoria. Assistência necessária para o crescimento de sua empresa. Consultoria empresarial, gestão, finanças, orçamento, formação de preço, mapeamento de processos. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 51 993 292692. Instagram KS Consultoria RS. No ar, coluna eletrônica Sind Bancários. Produção Rádio Negritude Web.
prorrogada a abertura de votação da eleição de delegados sindicais. O processo eleitoral para a composição do quadro de delegados sindicais do Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica e Badesul sofreu uma alteração com prorrogação da data de início de votação. De acordo com o comunicado emitido pelos sindicatos, o processo que contempla os funcionários dos referidos bancos dentro de sua base territorial iniciará às 8 horas da segunda-feira, dia 12 de dezembro, com encerramento às 18 horas da sexta-feira, dia 23 de dezembro. O mandato dos delegados eleitos irá de dia 4 de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Dirigentes sindicais reforçam a importância da participação dos bancários e bancárias no processo que representa mais um ingrediente do fortalecimento da categoria. Você ouviu Coluna Eletrônica Sind Bancários. Produção Rádio Negritude Web. De segunda a sexta, na grade de programação da Rádio Negritude. Sind Bancários. Diga sim para quem depende de você. No ar, Coluna Eletrônica. Um papo com Maria Xavier. Coluna Eletrônica, sempre com alternativas de vida para você. Diariamente na programação da Rádio Negritude. Olá, ouvintes da Rádio Negritude Web Brasil. Esta é a Coluna Eletrônica, um papo com Maria Xavier, que traz semanalmente o conteúdo com alternativas para melhorar a sua vida. E eu começo fazendo uma pergunta. Você tem paciência para ouvir? O site A Mente Maravilhosa publicou em 7 de julho de 2021 uma matéria com a seguinte chamada: As chaves para aprender a ouvir o outro. Nesta matéria fica claro a importância de termos esta prática em nossos relacionamentos familiares, sociais e no ambiente de trabalho. Para ser capaz de se comunicar de forma eficaz com outra pessoa, saber ouvir é uma das habilidades mais importantes. A matéria ainda diz que, felizmente, é uma habilidade que podemos aprender a melhorar. Aprender a ouvir o outro é uma habilidade que pode ser cultivada e fortalecida. Antes da TV e dos smartphones, as pessoas tinham o hábito de ouvir rádio. Era comum ver as famílias reunidas em silêncio em volta do aparelho que trazia as notícias de longe e de perto. E era possível até ouvir novelas. Na década de 1930, começaram os programas de calouros e de auditório, que marcaram a época conhecida como a Era do Rádio, e que podemos nomeá-la também como a época em que as pessoas ouviam mais. Nos dias atuais, em meio a tantos ruídos, estamos perdendo aos poucos a capacidade de ouvir atentamente o outro devido ao ritmo acelerado da vida. Parece que parar para ouvir virou sinônimo de perda de tempo. E o que acontece muitas vezes são mal-entendidos, brigas entre as pessoas simplesmente porque uma não conseguiu entender o que a outra estava tentando explicar. Visando aprimorar e desenvolver o velho e bom hábito de saber ouvir com atenção e paciência, a Coluna Eletrônica, um papo com Maria Xavier, é uma ótima oportunidade para você começar a praticar e receber muitos elogios por ser um bom ou uma boa ouvinte. Na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, encontramos este excelente conselho. Sabeis isto, meus irmãos. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Um abraço a todos e a todas e até o próximo papo com a Maria Xavier. Coluna Eletrônica, um papo com Maria Xavier, diariamente na programação da Rádio Negritude. Coluna Eletrônica, sempre com alternativas de vida para você.
Saia já do anonimato. Venha para a Negritude Web Brasil. 4h05. Agradecendo aos nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Negritude, que está disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram e no próprio site da rádio. Então, aqui nossos ouvintes do Facebook: Nara Martins, Laís Souza, Fátima Fontoura, Tatiane Ife, a Sônia Mara, o Grupo Socialista, a Frente Negra Gaúcha, as Mulheres Negras, o Grupo de Angola 100, na Grelha dos Lombas, o Álvaro, o Chocolate com Pimenta, a Karen do Impulsiona, a Carmen e o Guará do Sindicato dos Bancários, a Maria Xavier de Nova Petrópolis, a Ana dos Mulheres Negras. E aqui no YouTube, vamos agradecer também os nossos participantes. Nós temos aqui, agradecemos a presença, o axé, o contato dos irmãos da Sabrina Miller, da Luciane Alves Branco, da Gisele Mendonça, do Sandro Machado, da Cristina Spengler, da tia Nara, da Nara Regina Escolto, da Marilene Santos, da Caroline Costa da Silva, da Kinaê Primon, que fez a pergunta, o Kainan Nascimento, quem mais aqui? Agradecemos a todos, então, aos nossos presentes, né? Depois estará disponível nas plataformas, perdão. Vamos, então, voltar com a pergunta do irmão Sandro Machado. O Sandro nos pergunta via YouTube. Boa tarde. Falando em música de preto, que nós estávamos falando anteriormente, poderiam falar um pouco sobre o tambor? Na opinião de vocês, qual é a importância deste instrumento? Quem começa? Tá falando de tambor, tá falando do coração, né? Eu acho que nós não temos como desvincular isso, porque a batida do tambor, ele pulsa em nós, né? Então, cada vez que o tambor bate, é uma vibração que a gente sente, né, no compasso do nosso coração. Então, o tambor, eu acho que ele é um instrumento, acho não, eu tenho certeza, que é o instrumento primordial da ancestralidade, é o que conecta, né, com os nossos ancestrais, é o que conecta o nosso corpo com a nossa espiritualidade, é o tambor que convoca, que traz, né, quem é pertencente à religião de matriz africana sabe, é o tambor que traz o nosso sagrado para a terra, né? Então, o tambor é o coração de tudo, é onde tudo se inicia. O tambor, ele também na África, ele era utilizado como maneira de comunicação, né? Entre uma tribo e outra, para comunicar sobre a vida, para comunicar a morte, para comunicar a invasão de uma tribo, para comunicar todas as coisas, né? Então, o tambor, ele fala. Que boa pergunta do Sandro, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, Sandro. O tambor realmente ele está presente na nossa cultura e, além da nossa cultura, na nossa espiritualidade, né? No culto aos ancestrais, no culto ao orixá, a gente costuma falar que o tambor ele é o elo de ligação entre o Aie e o Orum, né?
Então, é um instrumento que nos permite, nos potencializa o encontro, né, a ligação com a ancestralidade. E aí, quando a gente fala de tambor, a gente fala dos atabaques, né? O atabaque, ele está presente ali na roda de capoeira. Já viu alguém triste na roda de capoeira? Não tem. Quando o tambor pega, o atabaque pega, a gente sai dançando e pronto, né? Até só sente e vai. E é o que a gente costuma falar, né? Que em África os deuses dançam. Então, o tambor é esse nosso elo de ligação sagrado. Tem um autor, Sandro, que chama-se Muniz Sodré. Eu acho que, salvo engano, é na obra dele chamada... Vocês lembram? Pensar na Go. Pensar na Go, a obra do Muniz Sodré, que ele traz a questão que ele chama de filosofia dos atabaques. E aí Sodré diz isso, né? Que os atabaques, eles nos constituem e nos compõem como corpos pretos, né? Faz parte dessa cultura. E que a gente tem uma ligação direta com o tambor, direta com o atabaque. Que a gente tem a possibilidade de nos conectar e vibrar todos, né, na mesma energia. Então, o tambor, ele está ligado... Vamos pensar numa roda de samba, né, nos instrumentos de percussão ali. A percussão está ecoando, a gente bate na palma da mão, a gente samba, a vibração dos nossos pés no solo, a nossa voz cantando, e quem usa adornos, né, nos braços, as pulseiras, isso também vibra e tudo se torna uma energia única, uma sintonia. Então, o tambor é... Aí respondendo a pergunta do Sandro aqui, né, a importância do tambor total. É vital, né, para a nossa cultura e para os nossos ritos. O tambor, ele traz essa mística, essa ritualística que faz total sentido para nós. Uma vez, né, falando em tambor, aqui em Porto Alegre, nós temos o tambor da praça. Também, o nome da praça é Brigadeiro Sampaio. Fica próximo ao gasômetro, mas é conhecida carinhosamente como a Praça do Tambor. Esse símbolo tambor, ele é um tambor amarelo que traz várias figuras, vários desenhos de identidade africana. Faz parte do percurso do Museu a Céu Aberto dos Territórios Negros. Então, o tambor da Brigadeiro Sampaio, se tu tocar nele, tu sente a energia, a vibração, tu pode até batucar nele também, que ele vai ecoar. Uma vez, uma criança me disse que o tambor bateu, ecoou, e eu senti. E eu falei para essa criança, ai, que lindo! E ele saiu dizendo, parece o WhatsApp. Porque toca, vibra, já sei o que é. Então, quando uma criança fala que o tambor deu um som, ele sentiu, ele já sabe o que é, ele sente a força vital da energia ancestral. Como a Lubianca estava falando antes, servia como força de comunicação, como elo cultural. Então, o tambor é um dos símbolos ancestrais que se fazem presente na religiosidade, na capoeira, numa roda de samba. Qual a importância do tambor em um círculo? Como que se dá essa vibração ancestral? Como a gente se permeia, como a gente se vê, se percebe numa roda de capoeira? Os elementos musicais, dançar em África, sentir a ancestralidade e deixar o teu corpo livre. Porque em filosofia africana não existe algo errado que tu possa fazer com o teu corpo desde que tu não machuque ele. Teu corpo, teu território, teu templo, teu lugar de morada. Teu corpo é sagrado, assim como o tambor. O tambor é uma comunicação sagrada ancestral. E quando eu pelo menos, né, escuto um tambor, não tem como ficar parada. Eu até tento. Só a tua irmã. Eu juro que eu tento. Firmo o pé no chão. Não ali, tenta mais, deixa vir. Mas eu não consigo, juro que não. Hoje eu não vou dançar. Quando eu penso, já foi. Foi eu lá no meio da roda de samba. Só uma fofoca aqui só entre nós. Quando nós chegamos aqui, estavam tocando músicas muito boas, músicas de muito axé africano. O que nós estávamos fazendo?
dançando, que a gente não resiste. Não tem como, é uma vibração. É que assim, né, tem coisas na filosofia africana, eu acho que esse tempo que a gente vem estudando e se aprofundando e filosofando entre nós e percebendo o mundo na nossa volta, como a gente se coloca nesse mundo, tem coisas que a gente não consegue explicar. E vamos respeitar isso, né? Não precisa tudo tem que ser explicado. Não, basta sentir. Se tu conseguiu sentir, se tu conseguiu perceber aquela vibração, tem coisas que não se explica. A gente se silencia e vamos sentir o momento, o que está acontecendo, para um dia, se der, a gente poder elaborar isso. Perfeito, acho que respondemos, né, o Sandro. Vai interagindo aí, Sandro, manda mais. Falando sem microfone, desculpa, falando sem microfone. Pessoal, fiquem à vontade, mande perguntas, interajam conosco, estamos aqui dispostos, porque este momento é nosso. A ancestralidade permitiu que nós estivéssemos aqui hoje para compartilhar e, principalmente, aprender com vocês sabedoria ancestral africana. Falando nisso, em sabedoria ancestral africana, é importante nós trazermos um ponto para debate que pouco é discutido. Nós vivemos essa ancestralidade, vivenciamos as nossas raízes, mas não sabemos o nome, não sabemos o significado. Então, acho que a Bibi vai trazer para nós agora a questão da matrigestão, a matrigestão ancestral africana. Certo. Então, nessa nossa trajetória, a gente vem estudando, né, o matriarcado, né? E o que é o matriarcado, né? Que é um conhecimento voltado para as relações humanas, sociais, feitas por mulheres, né? No âmbito político, econômico e moral. Então, essas mulheres construíam toda essa dinâmica de uma comunidade. Por quê, né? Então, resumindo, é uma experiência vital, civilizatória, centrada na figura da mãe, né? Da mulher-mãe. E não que ela seja exclusivamente num território africano, né? Se acredita também que tem evidências europeias, mas na África ela surge, né? É na África que surge esse matriarcado. Então, assim, o que acontece? As mulheres passam a ter esse poder por elas conhecerem os ciclos da natureza, né? Conhecer quando o ciclo da lua, o ciclo menstrual, qual era a hora de plantar e a hora de colher. Então, essas mulheres governavam essas tribos, essas cidades, essas comunidades, com o intuito não de poder, né? A gente aqui, quando a gente fala em lugares africanos, a gente não está falando do poder, né? Mas a gente está falando em pensar uma comunidade num bem coletivo, né? Tu poder pensar economicamente, tu poder pensar o que aquele ato vai trazer de benefício ou malefício para aquela comunidade. Então, é muito mais, é para além, né, da gente conseguir pensar só é mãe que é matriarca, né? É para além. Isso é outra coisa, né? Em África, por que a gente fala isso e pensa o matriarcado? E depois eu vou falar um pouquinho da matrigestão. Porque em África não existia o gênero homem e mulher, né? Em África existia a senhoridade, as pessoas eram respeitadas por senhoridade. Vou dar um exemplo aqui de senhoridade. Todo mundo tem uma mãe, né? Então, a minha mãe é mais velha que eu preciso respeitar a minha mãe. Mas no âmbito profissional, eu tenho a minha colega, o Júnior aqui, que é mais novo que eu, ele é assistente social, nós trabalhamos dentro da assistência. Dentro desse espaço, ele é meu mais velho, porque ele entende e sabe dessa profissão
e muito mais tempo do que eu, apesar de eu ser mais velha que ele por idade. Então, a senhoridade está no outro lugar, né? Esse poder está no outro lugar. Então, o matriarcado ele vem então para a diáspora, né? Para as Américas, ele consegue atravessar, fazer essa travessia do Atlântico, e aqui ele se reconfigura, né? Como tudo que precisa se reconfigurar para que a gente possa existir. Então, se vem a matrigestão, né? Que a matrigestão é a gente poder cuidar dos nossos mais novos, poder cuidar dos nossos mais velhos, no sentido de comunitário, né? De potencializar a potência do meu irmão, de potencializar ainda mais, de mostrar que ele é capaz, de mostrar independente deste ser ter saído do meu útero ou não, né? Independente de ele ser meu filho ou não, ele pode ser meu irmão, ele pode ser meu vizinho, ele pode ser qualquer pessoa que faz parte daquela comunidade. E outra coisa bem importante que para a gente entender a matrigestão e o matriarcado, quando ele vem de África, quando ele vem, né, nessa travessia, ele se perde a questão de gênero, né? Então, nós dentro das nossas matrizes civilizatórias, que é o terreiro, que é a capoeira, todo mundo matrigesta o mais novo. Se a gente vê um mais novo com sede, eu não vou esperar pela mãe dele vir e alcançar um copo d'água. Eu posso fazer isso, então eu vou fazer isso, né? É a gente também poder se responsabilizar por